Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis, deste lado, falando com todos vocês. Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque por aqui sempre temos um conteúdo de Deus para edificar a sua vida, a sua fé, toda a sua família. Nós estamos na nossa jornada de leitura bíblica. E nós, antes de lermos Bíblia Sagrada, nós vamos falar com Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças damos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder estar lendo, Senhor, a sua palavra e aprendendo cada dia acerca do Senhor. O Senhor se revele a nós a partir da sua palavra e que o Senhor venha transformar as nossas vidas a partir das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 do livro de 1 Reis. Vamos lá? Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado, aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisaque, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou um agem. Seu pai não havia dava. Por que você age assim? Adonias também havia na Adonias Zeruia e com o sacerdote Abiatar. Eles o seguiam, o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e a guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e gordos à pedra de Doelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agide, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Para vou dar a você salvar a vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: o rei, meu senhor, não jurastes a esta serva prometendo: pode estar certo de que o seu filho Salomão se assentar no trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba, o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisaque cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo jurastes a esta tua serva pelo Senhor o teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber de tua parte quem sucederá o rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei, o profeta Natã chegou. Assim, informaram ao rei que o profeta Natã, ele entrou e prostrou-se com terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje
Ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele, e celebrando o rei Adonias. Mas ele não convidou a mim, o teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem? Quem sucederia ao rei meu senhor no trono? Então o rei ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Meu filho Salomão me sucederá como rei, se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, profeta Natã, Benai, filho de Joiada. Quando eles chegaram ao rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Põe o meu filho Salomão sobre a minha mão. Levem-no a Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã, Israel. Nesse momento, toquem a viva Salomão. Depois, acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar em Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Meu senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estava terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno deve estar trazendo boas. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias: Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. E enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, Eretita e Letita, e eles o fizeram montar. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Gion. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. Esse barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o rei, o Senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que permitiu que os olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele disse que o rei Salomão jure que não matarás este seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então, eis enviou alguns soldados a eles, o fizeram descer do altar, e Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei. Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu instruções a seu filho Salomão: ou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for.
e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma. Você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você. Eles me apoiaram contra o seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, e lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometendo pelo Senhor que não o matará. Ora, não considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele ser idoso, faça-o descer ensanguentado a sepultura. Então Davi descansou passados e foi à sepultura na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ele perguntou: você vem em paz? E acrescentou: tenho algo a dizer. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei, mas as circunstâncias mudaram. Quem não foi? Diz o Senhor. Agora quero fazer um pedido a você. Quero que não seja negado. Ela disse: fale. Então ele prosseguiu: peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Absaque por mulher, pois ele não deixará de atender. Tá bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer, disse ela, não deixe de me atender. O rei respondeu: faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Absaque por mulher a seu irmão Adonias. O rei perguntou à sua mãe: por que você pede somente sunamita Absaque para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, Zeruia. Afinal, ele é meu irmão. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe dar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim. Hoje mesmo Adonias será morto. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, referir-se e matar-se Adonias. O sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer. Mas hoje eu não matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Então a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda não, com Absalão ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às portas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, a matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não respondeu ele: vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte. Assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada.
Dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre os dos descendentes para sempre. Diz que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado com sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cédron, você será morto e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. E 3 anos depois, os escravos de Simei fugirem para a casa de Ax, filho de Maca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento, foi até Ax em Gate procurar os seus escravos, e de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate, voltando a Jerusalém, mandou chamá-lo e perguntou: eu não fiz jurar pelo Senhor e o adverti: no dia em que qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou: seu coração, você sabe quanto você prejudicou meu pai, Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele, e a trouxe a cidade de Davi até terminar o palácio e o templo e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos sagrados, pois ainda não tinha sido um templo no monte. Honra ao nome. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos sagrados. Rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar e holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão noite lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: fostes muito bondoso para o servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração, mantivestes. Hoje se assenta no seu trono. Ora, Senhor, meu Deus, fizestes o servo reinar em lugar de meu pai Davi. Eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Meu servo está aqui, no meio do povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sorte, toda a sua corte. Certo dia,
2 prostitutas com o rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo 3 dias depois de nascer. O meu filho está. Esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto tua serva, dormia, e a pôs ao seu lado, e pôs o dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu está morto. Quanto àquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me a espada. Trouxeram, ele ordenou: Cortem ao meio, deem a metade a uma e metade a outra. Vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva. Não amar. A outra, porém, disse: Não será nem minha, nem cortem no meio. Então o rei deu seu veredito: Não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. E assim, o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Elioref e Aias, filhos de Ziza, secretários; Josafá, de Ailude, arquiviscal; Benai, Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabu, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, palácio; Adonirão, Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão também 12 governadores distritais em todo o Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Zalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Bet-Rezede, em Arubote, Ucó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Otdor; Tafate, filho de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e Megido, e em toda a Bet-Seã, próximo a Zebaretã, abaixo de Derel. Desde Bet-Seã até Abel-Meolá, indo até os limites de Joquemeão; em Geder, em Ramote de Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Baçã, e em suas 60 grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, em Naphtali, ele se casou com Bezamate, filha de Salomão; Baaná, filho de Uzai, em Azer, em Bealote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã. Ele era o único governador deste distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos desde Eufrates até a terra dos filisteus. Chegando até a fronteira do Egito, esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras
20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrate, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra, 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam o devido lugar suas cotas de cevada para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma grande abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta, Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardã, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus. Eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto aos sidônios. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar. Irão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei o teu pedido, enviando-te madeira e cedro e de pinho. Teus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei, e tu poderás levá-la, e em troca para a minha corte. Assim, Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Eis Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês. Eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção.
do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 20 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeiras, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e ali ao terceiro ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas de tábuas de cedro, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedros. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto este templo que está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. Fez o assoalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno do templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar do cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário inteiro, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu-se de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeiras de oliveira, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4 metros e meio de ponta e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio, e ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a de outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na parte externa. Ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, também na parte interna como na parte externa do templo. Para a entrada do santuário interno fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E
Nas duas portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareira e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido, e construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavradas e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi determinado em todos os seus detalhes, de acordo com as especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da Flórida com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentando por 4 fileiras de coluna de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedros aparelhados. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Estavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento, 13 e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, de julgar e revestir o teto. E o palácio para a moradia no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também palácio como esse para tornar filho do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e o do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e debastadas com uma serra nos lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sob medidas e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Para cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto da coluna do pórtico tinham formato de lírios com 1,80 metro de altura.
Nos capitéis das duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna do sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 300,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era 40 mil litros. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 metros de comprimento e de larga e 1,35 metros de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, haviam figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e os bois, haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam no carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos no mesmo molde e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com a capacidade de 800 litros, medindo 1,80 metros de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte, pôs o tanque no lado sul do canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça, no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, e 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido.
Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar estes utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além destes, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou-o com o tesouro do templo do Senhor e para o ouro e os utensílios. Fizemos a leitura do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de 1 Reis. Permitindo ao Senhor, amanhã retornaremos para mais uma jornada de leitura bíblica. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.